Louvamos a Deus por essa noite estarmos aqui, mais um estudo. Você que está vendo pela manhã, noite, de tarde, de madrugada, sinta-se na Igreja do Senhor. Igreja essa que se reúne toda quinta-feira através desse dispositivo Zoom que nos proporciona aprendermos juntos a palavra do Senhor. O estudo de hoje, na Teologia Popular de Jesus, número 6, diz coisas necessárias para entender melhor os evangelhos. Parte 1, a Boa Nova de Jesus. Eu vou fazer uma leitura rápida. Se você tiver aí, você pode abrir e acompanhar. A gente que lê os evangelhos que não se inteira bem do que está ali, porque não sabe o que acontecia no tempo de Jesus. Jesus viveu de 2000 anos e naquele tempo as coisas e a vida eram muito diferentes de agora. Para alguns, Jesus não nasceu em Belém. Isso seria uma lenda que foi posta nos evangelhos que narra a infância de Jesus, para dizer que Jesus era o Messias, que vinha da família do rei Davi, que havia nascido em Belém. 1 Samuel 16, 4, 18. Jesus era de Nazaré, uma aldeia muito pobre da Galiléia, a região dos pobres. O pai de Jesus era carpinteiro, e o mais provável é que Jesus tinha aprendido o mesmo ofício. Como filho de uma família pobre, não teve estudos, sabia ler e escrever. O mais provável é que não soubesse nem uma coisa nem outra, principalmente escrever. Isso era ser privilégio dos filhos dos ricos. Jesus não se casou. Os evangelhos não dizem nada a respeito. Parece que seu pai morreu quando ele era jovem. Jesus ganhou a vida trabalhando como qualquer trabalhador. Quando Jesus tinha uns 30 anos, deixou sua mãe com os irmãos e irmãs que tinha e partiu da sua casa. Reuniu um grupo de pessoas, homens e mulheres, que estavam sempre com ele e se pôs a anunciar o evangelho. Isto é, se pôs a dar a boa nova, caminhando de povoado em povoado, de aldeia em aldeia. Lucas 8:1. As pessoas das aldeias, trabalhadores do campo e pescadores, ficaram muito contentes quando ouviram a boa nova. Falava-se de Jesus em todo o país e até em cidades do exterior, Mateus 4, 23 a 25. Mas as autoridades e as pessoas importantes se puseram contra Jesus, porque dizia que ele atacava a religião e o templo, Mateus 26, 61, 27, 40, que andava com gente de má vida, que dizia blasfêmias, que estava endemoniado, que não cumpria a lei e que alvoroçava o povo. O que ocorria é que as autoridades e as pessoas importantes não queriam nem ouvir falar da boa nova, porque não interessa aos homens de dinheiro, o poder que se diga às pessoas que todos temos a mesma dignidade e os mesmos direitos. Mas Jesus foi corajoso e não se calou. Ele foi dizer para as autoridades e para as pessoas importantes tudo o que tinha para dizer-lhes. João 18, 19 ao 20. Eles disse aberta e claramente. Então o prenderam, torturaram e mataram. Jesus era judeu. Os judeus viviam na Palestina, que era um país muito menor que a Espanha. Naquele tempo, os romanos mandavam na Palestina, o que significa que os judeus estavam submetidos à polícia e ao governador, impostos pelo imperador de Roma. O governador de Roma tinha um palácio em Jerusalém, que era a capital. Quando mataram Jesus, o governador se chamava Pôncio Pilatos. Os romanos tinham domínio militar e econômico, exploravam o povo com impostos e os legionários romanos submetiam e controlavam as pessoas. Em Jerusalém, em toda a Palestina, havia outros grupos e partidos políticos. Os que tinham mais poder e mais dinheiro, depois dos romanos, eram os sacerdotes judeus. Repetindo, os que tinham mais poder e mais dinheiro, depois dos romanos, eram os sacerdotes judeus. O templo ficava em Jerusalém, enorme e muito luxuoso. Era o único templo dos judeus em todo o mundo. Naquele tempo entrava muitíssimo dinheiro, porque todo o povo, além da contribuição civil feita aos romanos, também tinha que pagar outra contribuição religiosa aos sacerdotes. Os ricos davam esmolas abundantes, que também eram para os sacerdotes. Além disso, no templo, eram vendidas vacas, ovelhas, pombas e outros animais, porque na religião judaica o culto a Deus era celebrado matando animais no templo. Com esses sacrifícios religiosos, eles pensavam agradar a Deus. Com isso, os sacerdotes também faziam negócios. E quem vinha do exterior tinha de trocar dinheiro ali, e com isso o negócio aumentava. Por isso, Jesus disse um dia que aquilo era uma casa, era um covil de bandidos.
Aqueles que ocupavam cargos importantes no templo pertenciam ao partido dos saduceus. As pessoas desse partido eram os ricos, que tinham muitas posses. E faziam negócios, mas viviam na capital. O partido dos saduceus era aliado dos romanos, isto é, era um partido de canalhas, que estava ao lado dos opressores, e não se importavam com a injustiça sofrida pelo povo por causa do domínio estrangeiro. Assim mantinha-se poder, seus privilégios e sua riqueza. Outro partido que havia naquela época era o partido dos fariseus. Nesse partido haviam ricos e pessoas de classe média. Os fariseus eram muito religiosos, iam muito ao templo e tinham muita fama, mas só lhes importava cumprir a lei divina e outras leis que haviam inventado. Eles se aproveitavam dos pobres, dizendo que rezavam muito, porque não tinham bom coração nem eram honrados. Jesus lhes disse na cara que eram hipócritas, que eram como cobras e víboras. Mais importante que os fariseus, em assuntos de doutrina de lei, eram os letrados. Eles se chamavam assim porque haviam feito estudos religiosos. Diziam que sabiam muita teologia e que eram entendidos na religião. Eram homens orgulhosos que não se juntavam com os pobres. Os saduceus eram inimigos dos fariseus, mas como principalmente os letrados e os saduceus viviam bem, não queriam enfrentar o regime político e toleravam a dominação e as injustiças dos romanos. Outro grupo religioso que havia naquele tempo eram os essênios. Estes haviam... Espera um pouquinho. Fale, irmã Jacira. O que está acontecendo outra vez? Pode entrar, pode clicar lá e entra que eu recebo a senhora na sala. Tá bom? Os saduceus eram inimigos dos fariseus, mas principalmente o letrado, tarará. Mas não queriam se meter em política. Só que faziam era encerrar-se nos templos e eles haviam levantado. Viviam juntos, rezavam muito e não queriam saber daqueles que não pertenciam ao seu grupo. Alguns faziam seus conventos longe da cidade, deserta. Haviam também, na época, grupos revolucionários, que alguns anos mais tarde se chamavam Partido dos Zelotes. Estes queriam expulsar os romanos, trocar o governo, tirar todos os que tinham cargos e repartir as terras. Muitos trabalhadores pertenciam a esse partido. Entre os zelotes havia um grupo de terroristas armados com punhais e machados. A polícia os perseguia. Há quem pense que os mais fanáticos, entre eles, eram chamados sicários. Jesus tinha amigos nesse partido. Por exemplo, um que se chamava Simão, apelidado o Zelote. Este deixou sua casa, foi fazer parte do grupo formado por Jesus e viver com ele. Judas também era dos Zelotes, certamente também fazia parte do grupo de terroristas, mas também se tornou amigo de Jesus e foi com ele. Alguns diziam que Pedro também era zelote. Jesus não estava de acordo com os zelotes em alguns aspectos importantes. Por exemplo, lutar com punhais e matar inimigos. Naquele tempo havia muitos pobres, mais do que hoje, e aqueles pobres viviam pior do que os pobres de agora. Faltava trabalho e os salários eram muito baixos. As pessoas do campo e os pecadores, especialmente, levavam uma vida muito difícil em meio a tudo isso. Jesus se pôs a anunciar boa nova. Vamos lá? As perguntas de hoje, professor. As perguntas. O que acontece agora se parece com o que acontecia nos tempos de Jesus? Hoje existem pessoas que se parecem com os do grupo dos saduceus? Hoje existem pessoas que se parecem com as do grupo dos fariseus? Hoje existem pessoas, ou melhor, por que Jesus aceitava mulheres no seu grupo? Por que Jesus manteve boa relação? Deixa eu receber aqui. Por que Jesus aceitava mulheres no seu grupo? Por que Jesus manteve boas relações com alguns revolucionários? Em que Jesus não estava de acordo com os revolucionários? Por que você acha que Jesus inventou o templo e os sacerdotes? Amém? Por favor, professor, eu queria, antes de passar para o senhor, pedir aos irmãos, para evitar essa perda de 5, 8 minutinhos, vocês lessem o que é postado sexta-feira, tá bom? Porque é muito importante.
Por favor, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Vocês estão ouvindo bem? Amém. Então, tá bom. Amém. Essa leitura que o irmão Isaías fez, ela é muito importante. Talvez hoje seja a aula mais voltada para a vida de Jesus que nós teremos especificamente aqui na Teologia Popular de Jesus. Esse texto, ele é um resumo daquilo que nós podemos chamar de aproximação histórica de Jesus. O que é isso? É nós irmos lá nas origens, nas fontes que nós temos, para nós trazermos a questão da vida de Jesus, como que ele vivia, como era o seu ambiente, quais eram as coisas que ele falava, quais eram as coisas que ele fazia, e todo esse entorno, né? O que levou Jesus a tomar as decisões, as ações que ele fizeram. Então, como eu disse, nós podemos chamar hoje essa aula de uma aproximação histórica de Jesus. É claro que essa aproximação histórica ela é muito mais ampla, tem muito mais material, mas esse resumo que foi feito ele é um resumo excelente, onde ali em poucas linhas, em poucas páginas, o autor ele nos coloca diante da vida de Jesus, do seu ambiente religioso e principalmente das suas ações e reações. Como que Jesus confrontou o sistema religioso de sua época e como que Jesus acolheu principalmente as pessoas que viviam ali. Então, ele começa com essa questão já do nascimento de Jesus, né? Para quem está acostumado no campo teológico, esses questionamentos eles são normais, né? Eu sei que tem gente que vai dizer assim, mas eu nunca vi ninguém questionar se Jesus nasceu em Belém ou não, né? Porque lá está claro, o livro do profeta Miqueias, que ele viria de Belém. Só que no campo teológico, existe essa questão de fazer com que Jesus ele venha a cumprir, literalmente, as profecias do Antigo Testamento. Então, a igreja primitiva, ela pegava o texto do Antigo Testamento e lançava essas palavras diante da vida de Jesus para provar que Jesus, de fato, era o Messias. Então, assim, para nós, no sentido da fé, não importa se Jesus nasceu em Belém ou não, se ele nasceu em Nazaré ou não, não importa. Mas na investigação histórica, isso é um fato interessante. O que está por trás dessa composição? Por que precisa colocar Jesus ali? Então, a investigação histórica ela faz isso. Ela trabalha desde o nascimento ali de Jesus, como sendo aquele que vai cumprir as expectativas messiânicas, até a sua morte e ressurreição. Jesus histórico. Por quê? Hoje nós estamos muito acostumados a defender os dogmas, né? As doutrinas, as confissões das igrejas das quais nós fazemos parte. Então, você tem lá uma pregação que já foi estabelecida e que ela define quem é Jesus. Então, começam a surgir temas que nós não temos no Evangelho. Por exemplo, se chegar e falar sobre união hipostática, você não vai encontrar esse termo nos Evangelhos. Isso é um assunto que foi trabalhado na teologia ao longo do tempo. Então, o que é união hipostática? São as duas naturezas que estão dentro da pessoa de Jesus. Jesus, ao mesmo tempo, ele é Deus e, ao mesmo tempo, ele é homem. Plenamente Deus, plenamente homem. Isso é uma definição teológica, não é uma exposição evangélica do texto evangélico. O texto do evangelho em si, os 4 evangelhos que nós temos na nossa Bíblia, eles não trabalham essa temática desse jeito. Eles não criaram um termo para explicar isso. Eles apenas foram relatando a vida de Jesus. Então, a gente tem que fazer sempre essa separação entre aquilo que nós temos como dogma, aquilo que faz parte de um catecismo, da doutrina de uma igreja, do que é apresentado no relato dos evangelhos. Então, a teologia popular de Jesus, nessa aula de número 6, ela faz isso, ela vai fazer essa aproximação histórica, vai se pautar ali naquilo que o texto evangélico apresenta para nós, para que nós possamos analisar e trazer para os nossos dias, que é o que o irmão Isaías deu ali nas perguntas, né? O que esse texto ele fala para nós hoje? Por quê?
uma das questões dessa busca histórica de Jesus não é apenas eu saber os atos de Jesus. Se eu acredito em Jesus, se eu creio que ele está vivo, que ele vive na vida da igreja, no meu interior, eu não posso desconectar a vida de Jesus, que é apresentada nos evangelhos, da nossa vida como igreja hoje. Porque se nós somos seguidores de Jesus, se nós aprendemos com ele, se ele é o nosso Senhor e Mestre, as ações de Jesus, as palavras de Jesus, a vida de Jesus tem que ser a nossa também. Então, por isso que é importante a gente analisar isso de uma maneira bem tranquila, bem calma, tentando tirar essas caixinhas teológicas que são inseridas na nossa mente. Porque um grande desafio da leitura dos evangelhos é isso. É você ir para o texto evangélico e você enxergar o que o texto quer trazer para você. E não aquilo que você acha que o texto vai falar. Como que é isso? Eu já vou para o texto com as denominações, com as designações que eu já tenho como certas, como sendo a minha confissão de fé. Então, eu tenho a tendência de ler o texto já definindo aquilo que o texto quer dizer para mim, e não o que o texto de fato diz. Por exemplo, Moisés deu todo esse resumo. Lá fala de Jesus convivendo com pessoas revolucionárias. Para muita gente, quem lê um texto desse fala assim, isso é um texto de origem política. É alguém que quer aprovar um certo tipo de ideologia política. Mas não é. Por quê? Essa ideologia política que a pessoa está abordando, ela vai surgir muito tempo depois da pessoa de Jesus. Então, eu não posso fazer análise desse jeito. Eu não posso tentar encaixar Jesus numa ideologia, seja a favor ou contra, em função de Jesus existir antes dessa ideologia. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que Jesus ele seria de esquerda ou de direita no espectro político. Eu não posso dizer que Jesus era calvinista ou arminiano na questão religiosa da salvação. Porque essas ideologias, esses pensamentos, embora as pessoas digam que elas extraem isso da Escritura Sagrada, Jesus não viveu nesse ambiente, não tinha essas questões lá. Tinha de uma outra forma, mas não tinha essa abordagem como nós damos hoje. Então, esse é o desafio de nós pegarmos um texto dessa monta, um texto tão bem elaborado, é enxergar ali Jesus, um camponês, pobre, sem estudo, sem cultura, que teve que trabalhar até os 30 anos, que é bem possível, como o texto fala, que ele já não tinha mais o seu pai, nessa idade que ele vai começar o seu ministério, e percorrer com Jesus ali as aldeias, as localidades, entender por que Jesus ele se pôs contra a religião oficial, por que a religião oficial não reconheceu em Jesus o Deus encarnado, o Messias prometido. Será que a religião que era constituída, pelos homens da sociedade, os mais reconhecidos, será que a religião ela estava certa ao falar aquelas palavras sobre Jesus? Ou será que era Jesus que estava com a razão no seu embate teológico? Esses pontos a gente só pode enxergar a partir dessa leitura, quando a gente vai para o texto e busca lá em Jesus, lê o texto, sem essa contaminação, vamos chamar assim, das nossas ideologias presentes. Aí depois, quando eu entendo, sim, o texto, quando eu vejo quem é Jesus, o que Jesus fez, por que as pessoas se levantaram contra ele, por que ele vai morrer naquela cruz, como que a igreja depois entendeu a morte de Jesus. Quando eu tenho tudo isso já formulado, aí sim, eu pego e trago para os nossos dias. E aí que começa essa análise. A religião oficial, ou as religiões oficiais que nós temos aí, elas estão de acordo com o Evangelho? Se Jesus hoje ele fizesse parte dos nossos dias, fisicamente, se ele tivesse encarnado aqui em nossos dias, qual seria a reação de Jesus diante das pessoas que usam o seu nome, diante das religiões que professam estar seguindo e servindo a Deus? Como que Jesus trataria as pautas que as pessoas tratam hoje? Como que seria o tratamento de Jesus com as pessoas dos nossos dias? Como que ele receberia essas pessoas? Será que Jesus desprezaria alguém por causa de uma ideologia? Será que Jesus ele faria parte de alguma denominação religiosa? São esses pontos que nós trabalhamos
quando a gente coloca a teologia popular de Jesus no seu lugar e depois a gente traz para os nossos dias para que a gente possa entender e trazer isso para a nossa realidade. O que que a vida de Jesus me comunicou e o que ela me comunica hoje? É possível viver a vida de Jesus como ele viveu? É possível seguir os mesmos valores de Cristo? Se não, para que que serve o evangelho hoje, então? Ele é só um relato para eu saber quem foi essa pessoa? Ou ele é um relato que ele vai designar a minha vida? Então, são esses pontos que a gente vai abordando ao longo do tempo aí com vocês. Eu vou passar para o Moisés. Aí eu entro em crise. Aí eu entro em crise com essas perguntas. É duro. Eu estou aqui pensando uma denominação, um sistema que Jesus iria fazer questão de ter a sua carteirinha de membro. Eu estou aqui pensando, mas não sei como ele reagiria, professor, tentando responder a sua pergunta. De repente, ele iria numa igreja, que a igreja iria falar assim: faça o teu pedido de oração, e logo depois do culto nós iremos subir no monte para queimar o seu pedido de oração, fazer um ritual. Ou então tem aquela igreja que tem um local de se queimar pedido lá atrás, né? Que se reúne todo mundo, bota o pedido de oração e queima. Está entendendo? Eu não sei qual denominação Jesus seguiria hoje. Isso me deixou confuso, professor. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, porque nos faz pensar, né? Nos faz pensar. Colocar o Jesus, aquele que morreu na cruz, esse Jesus que é o vivo, que é o real, que é o verdadeiro, colocar ele na nossa realidade, colocar ele no nosso viver, colocar ele hoje, porque ele está entre nós. A questão é como ele tem se sentido. Bem, mal, constrangido, vilipendiado, roubado, sabe? Como ele tem preocupado, como ele tem. Uma coisa é certa, isso eu tenho aprendido com o professor, que existe uma igreja em que ele participa dessa igreja. Existe uma igreja que ela se reúne onde ela quiser, que ele é o cabeça, não é isso? Que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Essa igreja, ela existe em 2023. Essa igreja, ele participa, ele é atuante. De repente, não é aquela igreja lá de São Paulo, enorme, que o pastor botou um ringue na igreja e chamou 2 lutadores de UFC e os caras caíram no pau, o sangue rolou pelo, pelo, pelo tablado ali da briga. E quando os caras acabaram de brigar, a igreja com mais de 5.000 membros, o pastor começou a pregar usando a luta real dos 2 lutadores de UFC, ensanguentados, quebrados. O pastor começou a lutar do bem contra o mal. Aleluia! E a igreja vibrava. Será que Jesus estava ali? Eu vou usar aqui e dizer que Jesus, que o Espírito Santo não estava naquele lugar. Não estava. Vou usar dizer isso. Naquele amontoado de 5.000 pessoas ali, em que ele abrir a Bíblia, ler os textos bíblicos, mas o Espírito Santo não estava ali. Então, eu gostaria de abrir para as pessoas para perguntar ao professor alguma coisa a respeito da fala do nosso professor. Você tem liberdade aqui, porque aqui é um estudo que você pode participar, você pode falar em amor, sempre, né? Com educação, em amor. Então, está aberta, franqueada aí a palavra aos amados irmãos e irmãs, por gentileza. Boa noite, Por favor, pastor irmão Isaías. Noel. Boa noite, pastor Isaías, professor Wilton e os demais aí. Vocês me perdoem, na última reunião que eu participei, eu tive que sair sempre às 10 horas, porque meu cachorro teve uma piora. Enfim, vou me cortar aqui, vou direto no assunto. Pastor Wilton, professor Wilton, pastor Isaías, eu
eu tô vendo, né, aqui que eu te falei um dia desse que o estudo aqui, para mim, assim, ele é de alto nível, porque eu tô surpreendido. Cada dia eu tô assim, caramba, pô, tô viajando, então, no, no dia a dia das mensagens, das coisas. Então, aí o que que eu me preocupo? Eu me preocupo de ultimamente, depois que eu participei dessa reunião, eu tô vendo assim que quando o professor falou aí, né, que as pessoas deviam tirar o que está ali da palavra, aí cria aquela teologia que não é o que tinha que ter falado ali, não é o que está escrito. Aumenta mais um pouquinho alguma coisa ou diminui. Então, assim, eu praticamente já tô perdido. Eu preciso agora, né, me inteirar com vocês para me entender, porque tá muito complexo, né? Porque o homem, quando começa a pregar, por exemplo, alguém está pregando de Jó, ele vai ter que falar de Jó, porque está lá na Bíblia. Mas eu não sei a que ponto que ele vai ter que ficar falando de Jó e não falar de Jesus, porque ele está pregando no que está escrito. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Aqui eu encerro minha palavra aqui, minha. Amém, amém, o Noel. Eu gostaria de te tranquilizar. Eu gostaria de te tranquilizar, vou passar para o professor, que essa tua crise de desconstrução eu vivi e muitas pessoas vivem. Você se questiona, você fica, realmente dá uma confusão, que você está sendo desconstruído de muitos dogmas, muitos sofismas, muitas coisas, e isso realmente é normal. Professor, por favor, sobre o que ele Eu vou, perguntou. sim, na hora que o irmão Noel estava falando, eu me ausentei aqui, mas eu fui aqui do lado só para pegar o material para mostrar para vocês, e eu estava ouvindo ele falando ainda. Na hora que ele tocou num ponto, já me clareou aqui uma ideia, já me deu uma luz aqui, e eu vou mostrar para vocês. Como o irmão Isaías falou, isso é uma coisa que não está somente acontecendo com o Noel ou com uma pessoa. A gente entende que isso é um movimento que o Espírito Santo está fazendo ao longo do mundo. E aqui está uma prova. Esse livro aqui do Pagola. A gente já estudou aqui o material do Pagola. Olha o nome do livro. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. É Recuperar o Projeto de Jesus. É, Então ele chega e diz, ó, o que nós temos que fazer como igreja é recuperar o projeto de Jesus. Esse aqui é outro livro, também de um grande teólogo, Rafael Luciani. Olha o tema. Retornar a Jesus de Nazaré. Conhecer Deus e o ser humano através da vida de Jesus. Até o prólogo aqui é do Pagola também. Então veja que isso que o irmão Noel falou é uma coisa que muita gente tem observado. Tem dito o seguinte, não tem uma coisa clara, porque assim, uma coisa é o que a gente lê nos evangelhos, conforme a gente tem estudado aqui, grupos de Jesus, teologia popular de Jesus. Outra é aquela coisa que a gente vê na prática da vida religiosa. Aí você fala, não bate, porque quando você começa a ler os evangelhos, você vê na vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles não batem com o que é pregado em muitos locais. O que o irmão Noel falou, a questão de Jó, e ontem foi interessante, porque lá no seminário, ontem, foi abordado exatamente isso. O irmão perguntou para um professor, falou, então o que eu tenho que fazer? Eu não posso pregar o Antigo Testamento? Ele falou assim, pode, desde que a sua mensagem ela vá para Cristo. Porque você não é um cristão, você deveria viver Cristo. Tem um professor que ele hoje se julga agnóstico no YouTube, e ele é especialista em Bíblia. É o Oswaldo Luiz Monteiro. Ele é um dos maiores conhecedores de Bíblia, o livro Bíblia que nós temos no Brasil. E aí um dia ele chegou e falou assim, olha, se os cristãos fossem cristãos mesmo, ele já foi cristão, hoje ele fala que não é mais. Ele fala assim, se os cristãos fossem cristãos mesmo, eles não ficariam preocupados em criticar quem está estudando a Bíblia, em estar questionando a fé deles. Eles não ficariam preocupados. A única preocupação deles seria conhecer a vida de Jesus e viver a Cristo, e viver a vida cristã.
é a única coisa que sobra para os cristãos. Eles não têm que questionar se o povo está dizendo sobre a Bíblia, se a Bíblia tem erro ou não, se a tradução está errada. Ele falou assim, isso aí é assunto de estudante, é assunto acadêmico. O cristão, ele não tinha que estar na rede refutando essas pessoas, buscando mostrar que eles são filhos do diabo, nada. Ele falou, o cristão deveria seguir o que Jesus ensinou para eles, que é uma ausência no mundo de hoje. Então você vê que em todos os locais, em todas as pessoas, elas percebem isso e falam assim, ó, não está tendo uma conexão, não está tendo uma observância. Essas pessoas que falam que elas são seguidoras de Jesus, elas deveriam o quê? Parecer com Jesus. Então, a proposta de muitos teólogos aí, como mostrei aqui nesses 2 livros, é retornar esse projeto de Jesus. O próprio Papa Francisco, se você observar em alguns sermões que ele dá lá no Vaticano, mesmo com toda aquela estrutura religiosa da Igreja Católica, ele fala sobre isso. Ele fala, olha, nós devemos recuperar o projeto de Jesus. Nós devemos humanizar a humanidade. Nós devemos viver como Jesus viveu. Então, assim, é um movimento que alguns vão dizer que é uma espécie de um avivamento silencioso que está ocorrendo. O Noel chega, começa a analisar, fala, ó, eu estou meio perdido, não está batendo. Aí um outro lá começa a falar assim, eu estou sendo despertado através dos evangelhos e estou vendo que o que está sendo colocado aí nos locais não bate. Então, muita gente tem sido despertada para isso, né? Glória a Deus, é um mover silencioso, com certeza, do Espírito Santo, buscando, né? Voltemos ao Evangelho, como aquele site, né? Voltemos Isso. ao Evangelho. E vamos aí, mais perguntas, por favor. Nosso irmão Eduardo Viana está chegando. Irmão Éder sempre tem umas colocações maduras, bastante interessantes. Irmão Éder, por favor. Felipe, vamos lá. Aberto aos irmãos, porque as coisas... o Eduardo Viana falou que está atento às colocações. Existem coisas que são das mais simples, professor, as mais escabrosas, né? As mais assustadoras, né? E com a internet, com essa globalização, você consegue ver tudo, né? Você Pastor consegue... Isaías, Por favor, Noel. vou te fazer uma pergunta. Se você quiser Por repassar favor. para o professor, você vai repassar. Como que eu devo pregar? Vamos dizer assim, um dia desses vocês teve um estudo que vocês falaram sobre a mulher samaritana. Sei que ela foi lá naquela tal hora porque não tinha ninguém, eu conheço exatamente o texto. Então, naquela hora que ela foi pegar água lá naquele poço lá, foi a hora que Jesus foi lá e falou com ela. Quando um pregador começa a pregar e começa a contar essa história, ele lendo a Bíblia ali. Ele está certo fazendo aquilo, lendo a Bíblia, falando o que está escrito na Bíblia. Assim, mais ou menos, só para mim, eu tenho que me encaixar nesse negócio aí que eu estou vendo que a coisa é boa. Por favor, professor. Noel, o ideal seria o seguinte, antes de a pessoa pregar, ela deveria ter um tempo de estudo, deveria aprender mesmo acerca da Bíblia, da pessoa de Jesus, como que ela faz a leitura daquela passagem e tal. Só que isso hoje é bem difícil. Graças a Deus que a situação tem melhorado, até em função das redes sociais, da informação está chegando mais claramente para as pessoas, né? Mas mesmo assim a gente vê ainda muita dificuldade. Uma coisa básica para a pessoa que fala assim, eu não tenho ainda condições de me aprofundar, tudo, não tenho mesmo. Mas eu tenho minha atividade lá. Ok, então a gente vai depois ver uma forma da pessoa interagir nisso, ela conseguir ter um tempo onde ela vai assentar, vai aprender, para ela poder avançar. Mas enquanto ela não tem isso, uma coisa básica na pregação, que é bem simples, como o Moisés falou, que são as coisas mais simples, que elas são as coisas que resolvem, é a pessoa fazer uma pregação expositiva. O que é isso? Ela pegar o texto, ler o texto verso a verso e explicar o texto. Pregação é isso. Pregação é você explicar o texto ali. Então, quando você vai lendo verso a verso daquela história e você vai explicando, não tem como você viajar. Né? Porque o que as pessoas pegam, geralmente? Ela pega um versículo,
ela lê aquele versículo e ela não explica onde que aquele versículo está inserido, nada. Por quê? Ela só escolheu o versículo para ela pregar coisa que já está na cabeça dela. Então, ela já tem lá uma mensagem na cabeça dela, que ela quer transmitir para as pessoas, aí ela busca um versículo para, entre aspas, justificar a ideia que ela já tem. Isso não é pregação. E você só está utilizando um versículo para ele trazer o que ele quer falar para o povo. A pregação não. A pregação é você explicar o que a Bíblia está dizendo. Então você pega a mulher samaritana, que você citou, você começa lá em João 4 e vai lendo verso a verso e vai explicando. Essa é uma forma básica da pregação. Tem como aprofundar nisso? Tem. Mas quando você ainda não tem um aprofundamento, fazendo isso, você está garantindo que as pessoas estão ouvindo o que o texto está dizendo. Professor, eu queria aproveitar e falar algo que é muito interessante para quem dirige a igreja. Para quem dirige a igreja, é interessante que as pessoas, Noel, continuem na sua ignorância. Eu canso de ir em templos onde eu vejo a ministração de um pregador numa festividade e tal, e ele prega totalmente fora de contexto, totalmente heresias absurdas. E quando acaba a ministração dele, um amigo que está comigo lá e tal, que é pastor, 20 anos de pastorado, tem faculdade teológica, o cara, vem para mim falar, pô, profundo, hein, Isaías? O céu desceu, né? Aí eu fico quieto. Eu fico quieto, porque é absurdo o que o cara pregou. Vou te dar um exemplo simples aqui. Um exemplo simples, irmãos. Para o irmão Eduardo, que está chegando hoje. Para os irmãos. O cara prega e o cara diz que aquela velha máxima que a gente sempre fala assim, aqui, que o diabo veio roubar, matar e destruir. Entendeu? Porque o cara lê o texto de João 10 ali, e nós temos que ficar atento, porque o diabo veio roubar. Se ele tirar o diabo da pregação dele, como o professor Hilton fala, muitos teólogos dizem, se tirar o diabo da igreja hoje, acabou a igreja. Porque ela vive em função do diabo. O diabo é opositor, ela vive em função disso. Entendeu? Então, aí você chega para o amigo e fala, não, o texto ali que... Aí eu brinquei com um pastor amigo meu, falei assim, ó, se Jesus estivesse em pé atrás de você e você lê o texto que ele ensinou os discípulos ali em João 10, e você dissesse que o diabo, Jesus disse que o diabo veio matar, roubar e destruir, Jesus ia bater no teu ombro aqui e falar assim, amado, eu não disse isso aí, não. Eu não disse aí que o diabo veio roubar, matar e destruir. Não é isso não é isso que eu botei aí. Jesus ia exortar ele nesse contexto. Então, eu gostaria de saber, esse é só um exemplo raso, para os irmãos entenderem. E não precisa ser teólogo, não precisa ser rabino, para você olhar o texto e ver que ali não é isso que Jesus quis dizer. Não precisa. É só você ler com calma, né? Eu sempre brinco aqui, é só você pegar o texto de João 10, ler com calma, como você lê quando você está fazendo um curso, como você lê quando você está fazendo uma conta, uma fórmula, quando você é médico, quando você é advogado. É só você ler com calma. Porque para ganhar dinheiro, você lê com calma. Quando você é advogado, você quer aprender. Aí você quer ler aquela súmula, que você quer isso. Para ganhar dinheiro, você é o quê? Cabeleireiro? Você é o quê? Aí você quer fazer o curso direitinho, você quer ler com calma. Agora, a palavra de Deus, você não quer ler com calma, não quer ler com atenção. Aí você... E você fala você fala o que ouviu. É porque Deus vai te tirar desse deserto, Deus vai te tirar desse cativeiro, Deus vai te tirar... Sabe? Aí o cara que não é crente nem entende nada o que é isso. Por favor, mais alguma pergunta de alguém, por favor? Professor, tem algo escrito aí. O professor podia ler, por gentileza? Ou queria falar algo antes? Deixa eu olhar aqui o que está escrito. Pastor, nesse caso, o mais correto seria sempre uma pregação expositiva, porque o que mais vemos são pregações para preencher o ego das pessoas e não a mensagem do evangelho. O Rafael colocou.
Sem dúvida, sem dúvida. Porque a pregação expositiva, ela vai abordar o que o texto vai dizer. Você pode, claro, e deve fazer uma aplicação ao final, mas não nesse sentido, né, como o Rafael falou, que a gente tem observado aí. São pregações apenas egoístas para inflar as pessoas e não o evangelho, com certeza. Mais perguntas, amigos, por favor. Eu queria ouvir o Éder. Vamos lá, Éder. Felipe, vamos lá. Nenhuma pergunta? Pois é isso. Essa Oi. questão que você comentou sobre tirar o diabo da pregação, né? Isso. Vocês viram, tem lá no YouTube, tem um programa, eu não sei se é um programa ou se é uma série de programas, daquele Leandro Carnal. Ah, Aí tá. tem um que recente, que agora ele entrevista algumas pessoas acerca de Jesus. E ele fala com o padre Júlio Lancelotti, com Ed René e com outros pastores ali, padres, né? Aí tem um que fala uma coisa interessante para ele, fala o seguinte, olha, em muitas igrejas, se você retirar Jesus da pregação, as pessoas não vão sentir falta. Que é como até o Noel falou, vamos pregar sobre Jó, Abraão e tal. Mas ele falou, se você retirar o diabo da pregação, as pessoas vão sentir falta. Que fala-se mais do diabo do que em Jesus. Né? E tem uma fala, professor, que o professor realmente eu gosto de observar isso nas igrejas que eu vou. Eu já vi pregação que o pastor falou sobre Abraão, do começo ao fim, Abraão, Isaac. E eu falei, vou observar quantas o nome de Jesus que ele vai falar. Ele não falou uma vez o nome de Jesus. Ele falou de Abraão o tempo todo. Eu creio que Jesus ficava assim. Jesus deve ter ficado ali, meu Deus. Ele não vai falar de mim, que eu que morri na cruz para salvar esse povo todo. Ele não vai falar de mim, sabe? E a gente sempre brinca aqui, né? É até repetitivo, né? Ano de Abraão, ano de Isaac, ano de Elias, ano não sei de quê. Esses besterol que eles colocam aí. E eu até brinco de que não tem ano de Estevão, né? Que foi apedrejado, não tem o ano de Estevão, mas até ano de todos essas pessoas aí que foram importantes, né, na história da Igreja do Senhor. Mas, professor, aproveitando essa sua fala sobre a importância que a Igreja dá para o diabo, a pergunta que eu lhe faço: qual o maior inimigo que Jesus colocou na Bíblia para nós, para a igreja hoje? Por favor. É o diabo ou tem algum outro inimigo que as pessoas não atentam para o que Jesus falou? Esse Jesus, nós estamos falando dele hoje. Sim. Interessante isso. Jesus ele trabalhou a questão de alguns inimigos do homem, né? Então, na perspectiva da concorrência para com Deus, ele não coloca o diabo como sendo o concorrente, ele coloca o mamon, que é a riqueza. Então, na questão do culto, na questão, vamos chamar assim, do serviço religioso, o inimigo de Deus, declarado no Novo Testamento através de Jesus, são as riquezas. Porque as riquezas têm o poder de oprimir, como o texto aí que você leu no início, né? A opressão que Jesus vinha ali combater, porque a própria prática religiosa ela levava a isso. Ela era a classe sacerdotal ali composta pelos saduceus principalmente, e aí entra o segundo inimigo que depende do primeiro, né? Então, se você cultua o dinheiro, você tem que ter os sacerdotes e os profetas do dinheiro. Então, o templo ele vai se tornar uma morada de demônios, né, como Apocalipse fala, mas em qual sentido? É da ideologia do comércio. O que é combatido no Apocalipse? A imagem da besta, o número da besta, era a ideologia romana
né, onde quem não prestasse esse culto a essa ideologia morreria. Adoração ao 666. A Nero. Isso. E quem está por trás disso, essa ideologia satânica, ela vem aonde? No Mamon, que ele vem oprimir, e a própria religião causava essa opressão, essa exclusão. Então, quem de fato persegue a Jesus? Quem que vai contra Jesus? São as elites religiosas do seu tempo. Elas vão se aliar com os políticos, né? Mas se você observar ali nos evangelhos, há uma tendência de condenar, entre aspas, o Pilatos, mas não torná-lo o principal responsável. O evangelho vai mostrar que ele quase lavou as mãos, quase escapou, né? A própria mulher dele fala para ele não entrar nisso, mas aí quando os religiosos fazem aquela pressão sobre ele, ele acaba cedendo e ele é crucificado sob a ordem do Pôncio Pilatos. Então, essa tríade aí, né? Riqueza, dinheiro, religião e política, elas foram essa trindade satânica aí que oprimiu Jesus, que levou Jesus à morte. Exatamente. Pastores, é muito interessante que vocês estão falando sobre o Marmon aí, né? Sobre as riquezas dessa terra. E o pior é que hoje em dia as pessoas elas estão trazendo esse inimigo de Deus como se fosse uma promessa de Deus, né? Então elas estão pegando as riquezas como se o crente não pudesse ser pobre, como o crente que dizima, Deus vai dar 20 vezes mais porque a palavra fala, e aí usam vários textos sem o menor contexto para justificar essa prosperidade financeira, que é uma prosperidade que Jesus ele nunca prometeu, né? Exato. Por isso que a pregação do Novo Testamento ela é escassa, porque não tem como você pegar, por exemplo, na pessoa de Jesus e nem na de Paulo, né, que foi um discípulo do Senhor que escreveu bastante, e você colocar esse princípio que apelidaram de teologia da prosperidade, né? Então não tem como você conciliar, porque se você olhar para a vida de Jesus, não bate. Se você olhar para a vida de Paulo, também não bate. Então como que você vai justificar biblicamente o uso e o desejo acerca das riquezas? Aí você tem que apelar para alguns textos, como você bem colocou, fora do contexto, geralmente texto do Primeiro Testamento ou Antigo Testamento, que não serve como base de fé, que não tem Cristo como centro, né? Você vai ver até alguns desses pregadores, desses mestres, ofender a própria pessoa lá do texto bíblico. Por exemplo, tem lá uma oração lá em Provérbios 30, a partir do verso 6 até o verso 8, que lá o Agur, né, ele pede para que Deus não dê para ele nem a pobreza nem a riqueza, mas que mantenha ele com o pão diário, né, com a sua porção cotidiana. Aí você vê vários pregadores hoje com a maior tranquilidade dizerem, olha, esse aí é um idiota, esse homem é um otário, Deus não mandou ele fazer isso, isso é uma oração que ele faz, porque ele era um homem medroso, ele ainda tinha medo de ser pobre ou ser rico. Ou seja, então até o texto bíblico, que para eles é inspirado, né, que é a verdadeira palavra de Deus, que eles sempre vêm, né, com esse argumento, não, porque a Bíblia ela é totalmente inspirada, cada vírgula da Bíblia é inspirada. Mas quando chega em alguns textos que vão contra o que eles acreditam, eles fazem isso. Não, ali era um homem que ele não tinha muito conhecimento, tal. Mas e Jesus? A gente vê Jesus orar igual esse pessoal ora. Jesus não fala que é o pão nosso de cada dia. O homem lá no Provérbios usou a comida cotidiana. Jesus fala o pão nosso. Será que Jesus também era otário? Será que Jesus também não conhecia a vontade de Deus? E Paulo, então, quando... professor aí Paulo, que morreu morando na casa que alugaram para ele, não é isso? Em Atos 28. Sim. Abre mão de tudo para ganhar Cristo. Então, é complicado, porque o texto bíblico está lá. Mas o que acontece, Edri? As pessoas elas não sabem ler o texto. Então, elas acreditam que aquele mestre lá está pregando é a verdade. O próprio Paulo alertava sobre isso, né? Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias concupiscências. Então, essas pessoas, elas buscam esses mestres que vão dizer para elas aquilo que o coração delas quer ouvir. E elas vão financiar mestres e tal. Só não tem evangelho, só não tem a pessoa de Jesus. Não tem como ter a pessoa de Jesus ali. Mas tem uma mensagem motivacional,
tem um versículo solto que é lançado, e a gente vai vendo esse movimento religioso aí. E usam muito semear, né, professor? O tal do Sim, semear, na mente da pessoa, ela já pensa naquela semente que ela vai semear e vai frutificar, e ela vai colher, aí o olho grande, o crente olho grande, ele olha assim, opa, exato. né? E eu estava falando com o Márcio também, o uso do termo sacerdote, né, também, isso dá um peso muito grande em cima daquela irmã Maria Cotinha, aquela irmã É, Mariazinha, ignorante, quando ele diz que eu sou o sacerdote desse lugar. O cajado está na minha mão. Eu sou o anjo da igreja. Meu sim. Deus. Isso aí, o crente que não conhece a palavra, ele quase se esconde atrás do banco. Quando o pastorzão fala isso, meu Deus. Então, olha que interessante essa coincidência novamente, né? Esse assunto a gente trabalhou ontem também lá na aula do Marlon. Um dos principais pontos, né, pilares da teologia reformada, a reforma protestante, era aquilo que era declarado como sacerdócio universal de todos os crentes, em Isso. contraponto à Igreja Católica, que declarava que tinha lá o clero e os leigos. Aí os protestantes afirmavam que todo cristão, todo crente é um sacerdote diante de Deus. Tem base bíblica para isso, 1 de Pedro, livro. Ungido. Todo crente é ungido, tem base Todo bíblica para isso crente também. é ungido, então não tem essa figura mediadora entre Deus, Jesus e a igreja. Não tem um sacerdócio que faz essa mediação. Então, isso era um dos pilares da reforma protestante. Hoje, você vê que em algumas igrejas chamadas evangélicas, que as vêm do movimento da reforma, eles vão para um tipo de sacerdócio que é muito mais pesado do que o sacerdócio da Igreja Católica. Né? Porque na Igreja Católica você tem um Papa, que a palavra dele é infalível. Nessas igrejas, você tem, cada uma delas tem um representante ali, que ele é como se fosse o próprio Deus. Então você chega e fala assim, mas e se fulano estiver usando os recursos de maneira indevida? Ah, não, isso é entre ele e Deus. Mas como assim? Como assim? Não, ele é ungido de Deus, não pode tocar nele. Não, mas o tocar você entende que é o quê? É matar a pessoa ou questionar? Aí a pessoa ela já fica um pouco perdida, porque tocar no ungido do Senhor para ela é você falar contra o que ele está falando. Mas o tocar no ungido, até que a pessoa queira usar esse texto lá do Antigo Testamento, que é fora de contexto, mas o tocar no ungido era matar. O que o Davi estava falando ali é que ele não poderia matar o Saul. E transformar o tocar no ungido com você questionar. Então, você olha que coisa opressiva. Você não pode falar, o que o cara falar é ele Deus. Se ele estiver usando os recursos de maneira indevida, eu também não, eu tenho que cegar os olhos e falar assim, não, isso é uma coisa que ele vai se ver com Deus. Ou seja, eu tiro toda a minha responsabilidade e atribuo para uma pessoa lá que tem os ofícios que eles falam, e se essa pessoa está indo bem ou não, se ela está glorificando o nome de Deus ou não, se ela está utilizando os recursos para a glória de Deus ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é com Deus. Então é uma religião que não tem embasamento bíblico algum. Bem, estamos quase finalizando e queria deixar aqui bem para os irmãos aqui, aqui o Eduardo está escrito aqui, ó, galera, precisaria sair pelo horário. Foi uma honra ouvir os saberes dos senhores. Refletirei, cadê? Refletirei sobre tudo, espero novos convites. Não, Eduardo, você já está convidado. Você já está convidado. Dá o telefone para o Edley aí, dá o telefone para o Éder aí para a gente botar você lá no grupo, que é um grupo fechado, e você vai receber aí lá os estudos, tá bom? Deus abençoe. Já são 10h01, e eu queria deixar para os irmãos aqui, hein, Eduardo, antes de você sair, tudo que é falado aqui, vou dar um exemplo aqui, que todos nós somos ungidos do Senhor. Aí você ouviu isso, você falou, ué, e nós falamos aqui que tem base bíblica. Aí você pode perguntar, entendeu, Éder? Pastor, onde está escrito? Manda para mim o texto, para corroborar. Isso aí, para mim aprender. A ideia aqui é essa, tá bom? Vamos lá, gente. Mais um tempinho aí de perguntas.
Vamos lá. Perguntas. Felipe Morelli está quietinho, Felipe? Está quietinho, Felipe? Fala, meu irmão, paz. Estou quase chegando em casa aqui agora. Eu estou dirigindo, Maravilha. mas estou amando os estudos. Vocês conseguem me ouvir? Amém. Estou Muito bem. com Bluetooth, ouvindo pelo Bluetooth aqui. Meu microfone está ligado? Estão me ouvindo? Então, estamos ouvindo. Ah, que benção. Eu queria só fazer uma colocação mediante ao que foi falado, né, que eu ouvi, né, acerca sobre tudo, né? Inclusive o que a gente está fazendo aqui, buscando conhecimento, né? Eu quando eu prego, eu sempre faço exatamente o que eu aprendi com vocês. Todas as minhas mensagens, independente do texto que eu prego, eu sempre vou terminar lá falando sobre Jesus, sobre o ensinamento dele, Amém. sobre algo que ele colocou para nós. E eu fico muito feliz porque é maravilhoso, né? E não depende, às vezes é uma palavra que é dura, é do Novo Testamento, do Antigo Testamento, sempre eu vou levar para lá. E falando aqui, eu lembrei sobre uma parábola que o Senhor Jesus contou, que é do semeador, perdão, onde ele vem contando, né, que o semeador vem falando, vem liberando algumas sementes. Umas caem pelo caminho, outras caem entre os espinhos, entre as pedras, e outra cai em boa terra. Isso. Eu, estudando um pouco ali, lendo um pouco, eu pude entender que, tirando aquelas sementes que caem pelo caminho ao qual o inimigo vem e rouba, todas as outras sementes, elas germinam. Elas germinam, ela dá uma certa alegria e logo depois ela é sufocada, né? Pelos espinhos, pelos problemas da vida, mas ela germinou. Ela caiu no coração, mas foi sufocada. Outra caiu em meio ao nosso coração e com pouca terra, né? Ali, a gente, alguma coisa, o amor ao dinheiro, a gente não vai ter muita força para renunciar e essa semente ela vai morrer. Ou então vai cair na boa terra que a gente vai tomar essa palavra para si e vai dar fruto. Mas lembra daquela semente que caiu pelo caminho? É a única que não germinou. Em Mateus fala que o inimigo roubou ela, mas porque nós não conhecíamos. O inimigo, Jesus explica, né, para ele, dizendo assim, veio o inimigo e a palavra foi semeada, mas não tendo entendimento, o inimigo veio e roubou. Então, toda palavra de Deus que nós não entendemos, o inimigo vem e rouba. Por exemplo, o nosso professor está falando aqui, e se a gente não conseguir entender, ou nós estamos em uma pregação, a gente não consegue entender a mensagem verdadeiramente, o inimigo rouba. Não chega nem germinar, sabe? Então nós precisamos sim estudar a palavra de Deus. Nós precisamos sim aproveitar essa oportunidade que eu acho incrível e eu peço perdão porque muitas das vezes eu não consigo estar aqui em algo que é tão rico, ter um professor de teologia explicando a Bíblia tão a fundo, tão diferente de muitos altares, né? Que pega a palavra de Deus e expõe de uma forma a qual é o seu entendimento que é muito errado. E a gente tem aqui um professor, né, nos fazendo nos elevar um nível de conhecimento a ponto de nós conhecermos e as palavras que vêm de Deus não cair pelo caminho, mas cair aqui dentro, numa boa terra e dar fruto a 100, 60, 30 por um. E eu acho maravilhoso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Isaías. Muito obrigado a todos vocês que sempre estão aí, né? Que são fiéis. Me perdoa a falta de tempo, me perdoa as vezes que eu não consigo estar aqui. Mas é isso que eu só queria colocar. Glória a Deus. Por favor, professor. São os relatos aí que
que mostram que a palavra de Deus, ela frutifica, né? Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, que aqui é uma troca, um edifica o outro, né? Ao longo desse tempo, desde lá do começo, né, você vê que tem aquelas pessoas que estão sempre ali convidando, interagindo, irmã Sheila, irmã Jacira, o Isaías, a irmã que está com Cissa, problema, a irmã Cissa tá, Cissa que está indignada, que não está podendo entrar por causa do celular. eles Irmã que Jacira, elevam esse grupo, né? E a gente tem os nossos amigos, que eu sei que eles têm as atividades, a correria do dia a dia, Márcio, isso. e o Márcio. Então, tem os irmãos que sempre estão aqui e aqueles que participam, que a gente sabe como que é essa correria. Eu também, quando era dedicado lá ao trabalho externo, eu sei como que era complicado também. E essa iniciativa do Isaías de colocar no grupo lá, gravar, colocar no YouTube, porque é como o Felipe falou, um dia essa palavra ela vai alcançar alguém. Uma pessoa que ela alcança pode mudar a geração dela. Isso. Eu nunca esqueço do testemunho do missionário que ele ficou 40 anos pregando no local. E ninguém se converteu. Ninguém. Aí no dia do velório, ele morreu, aí no dia do velório dele, um menino ali que tinha ouvido a pregação dele, tudo, foi lá no velório, né? E aí o pessoal lá começou a falar quem aquele homem era. Aí aquele menino, ele ficou tão impactado com a vida daquele homem que ele começou a meditar na Bíblia. Ele deu a vida dele toda, ele largou tudo para vir ensinar para a gente. Então isso aí deve ter muito valor. Pois bem, esse menino começou a meditar, a estudar. Aí esse menino, que foi vamos chamar assim, o promotor lá do avivamento, muitas almas, mais milhões de pessoas foram salvas através dele. O que morreu, talvez ele morreu pensando assim, o meu trabalho ele foi inútil. Mas ele não, talvez lá na eternidade o Senhor possa ter mostrado para ele, mas a perspectiva Eu humana creio. dele era falha, né? Ele falou, me dediquei e não vi o fruto do meu trabalho. E outros homens aí também, eu sempre cito aqui o A.W. Pink, né? Que ele morreu sozinho com a esposa e hoje muita gente lê o material dele. E aqui é assim também. Às vezes você fala assim, poxa, tem vezes que tem 30, tem vezes que tem 2, 3, mas não é o número, é a eficácia dessa palavra que o Felipe falou. Porque a gente nunca pode esquecer, a gente aqui não enfatiza o diabo, mas a gente não ignora os seus ardis, como a Bíblia fala. Aqui é um ambiente onde existe, de fato, uma luta espiritual, por causa da palavra de Deus. Então a gente nunca pode esquecer. Tem gente que fala assim, rapaz, eu estava preparado para ir lá para o estudo, aconteceu outra coisa, eu dormi, eu esqueci. Então, não é fácil, mas a vitória é a perseverança e a persistência. Gente, Amém. antes de Então finalizar, vamos, queria por só favor, fazer um Éder. acréscimo aqui, vou ser bem breve. Complementando isso que o Felipe falou, eu também sinto muito isso aqui na live, sabe? É um lugar onde eu já venho já com uma expectativa de ser edificado pelo Espírito Santo, sabe? Porque é um local onde a gente tem liberdade tanto para questionar, tanto para a gente crescer espiritualmente, né? E nos templos, e eu sei que não é só na minha igreja isso, mas em quase todas, há uma inibição disso, né? Então a pessoa que pergunta, ela é afrontadora, ela é o desobediente. Então os pastores eles não estão prontos para serem questionados, né? E é muito bacana aqui a gente vê que as nossas perguntas elas têm que ser respondidas e não atolidas, né? E não escondidas. Por isso que a live daqui é uma bênção, assim. Amém. Amém. E era assim que Jesus fazia, né? Jesus trocava, né? É. Jesus era perguntado, ele era afrontado até de maneira deseducada. E relembrando aos irmãos, amanhã o irmão Hilton vai botar o estudo número 7, né? Que os Isso. irmãos possam pegar esse estudo e dar uma lida durante a semana para vir já com a participação mais atuante, mais interessante. Então, vamos terminar. Amém. Eu estou muito feliz mesmo, professor. Meu coração está assim. Uma benção. Dá vontade de falar aquele mistério profundo aqui na Terra.
A gente sente a presença do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos orar. Senhor, como eu disse aqui, Senhor, que bom estar aqui na tua presença, louvando e engrandecendo o teu nome. Senhor, que tu possas levantar pessoas aqui desse grupo para fazer uma mudança nesse Aleluia. quadro que a igreja brasileira vive. Como eu disse, Senhor, a tua igreja é poderosa. A tua igreja não tem parede. A tua igreja se reúne na empresa na hora do almoço. A tua igreja se reúne no vagão do trem. A tua igreja se reúne na televisão. A tua igreja se reúne no monte, na praia, nas casas, nos teatros. A tua igreja se reúne, inclusive, dentro dos templos, dentro das casas de oração. E a tua igreja também se reúne no aplicativo Zoom, Senhor. A tua igreja se reúne, o teu Espírito Santo participa, edifica nossas vidas. Por isso, Senhor, dá-nos um coração igual ao teu, dá-nos maturidade para amar essas pessoas que ainda estão presas no sistema religioso, essas pessoas que ainda não te conheceram, que estão presas no sistema, são pessoas religiosas, são pessoas que agem como os saduceus, agem como os fariseus, agem como os essênios, Senhor, que dizem que bandido bom é bandido morto. São como os essênios, Senhor, da tua época, que viviam querendo usar os sicários, usar o punhal para matar, para se defender, Senhor. Usa-nos, Senhor, em amor, para que possamos mostrar para essas pessoas que o Jesus da Bíblia não é esse Jesus que eles aprenderam. Por isso, Senhor, eu te agradeço. Abençoa, visita a casa de cada um que se esforçou em estar aqui, visita a esposa. Muito obrigado pela melhora da minha sogra, Senhor, que estava lá perdida, mas tu deu uma direção. Muito obrigado, te agradeço. Fica conosco, Senhor, em nome Aleluia. do teu filho Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, está terminado. Beijo no coração de todos, Felipe, te Beijo. amo. Amém, Te gente. amo, irmã Jacira. Noel, te amo, Noel. Faz. Rapaz, Paz, tamo Te junto. amo. Pastor Wilton.